Olá, bom dia, sétimo ano. Como vocês já sabem, né, estamos na reta final do quarto bimestre e tendo em vista que tivemos feriado, né, aplicação de simulado, a matéria está bem atrasada. Então, a aula hoje vai ter um formato um pouco diferente. A gente vai ter que falar hoje sobre o capítulo 11 inteiro. Vamos ver se vocês vão conseguir acompanhar o ritmo, tá bom? E na aula que vem, a gente vai falar sobre o capítulo 12 para encerrar a matéria do quarto bimestre, tá ok? Então, bora começar. No capítulo 11, a gente vai falar sobre polígonos, circunferência e simetria, que são eixos da matemática que já são familiares para vocês. Lembra que a gente viu tudo isso no sexto ano? Agora a gente vai ver isso novamente, mas de forma um pouco mais aprofundada, tá bom? Então, nosso estudo se inicia na página 136, os polígonos. Então, vocês estão acostumados com as figuras geométricas espaciais, lembra? Que elas são em 3D, né? Tem dimensão, ou seja, tem comprimento, altura e largura. Já os polígonos são figuras geométricas planas, tá? Achatadas, tá? Cujo contorno é fechado e formado apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Então, olha exemplos aqui de polígonos, né? Nada mais são do que figuras geométricas planas, tá? Sempre fechado. Então, as figuras geométricas, lembra dos poliedros? Os poliedros eram formados por polígonos, né? Então, bem tranquilo esse início, nada de se desesperar, turma. Lembra que a gente podia falar os elementos de uma figura geométrica? Olha, aqui nós temos exemplos de figuras que não são polígonos. E por que não são? Essa porque é uma figura aberta, ela não se fecha. Essa porque tem uma parte arredondada, não pode ter. E essa porque as linhas se cruzam e um polígono não pode cruzar linhas, tá bom? Agora sim, vamos relembrar os elementos que constituem, né, um determinado polígono. A gente pode chamar ele com relação à quantidade, as letras, né, que estão associadas aos segmentos de reta. Então, por que se chama ABCD? Porque são os vértices aqui que constituem a figura. Quantos lados esse polígono tem? Ele tem 4, né? Então, você, não basta colocar 4 lados, você tem que explicar quais são esses lados. Então, você vai falar o lado AB, o lado BC, o lado CD e DA. Sempre com um tracinho em cima, tá? A gente está falando dessas semirretas. O vértice, que são os pontos de encontro dessas semirretas, né? Lembrando sempre de colocar, né? Não falar só 4 vértices, falar que é o vértice A, o vértice B, o C e o D. Ângulos internos formados justamente por esses vértices. Lembra que ângulo, a simbologia tem o chapéuzinho? O acento circunflexo? Tá? Dando sequência, a gente pode classificar os polígonos de acordo com a quantidade de lados, vértices e ângulos internos. Então, 3 lados, triângulo, porque ele tem 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos internos. Quadrilátero, pentágono, hexágono. Então, sempre você precisa verificar a quantidade de lados para classificar esse determinado polígono. Isso vai adentro, né? Depois do hexágono, podemos ter um heptágono, um octógono, eneágono, decágono, quando tem 10 lados, tá? Então, essa parte introdutória é bem tranquila. Lembra da classificação em polígonos convexos e não convexos? Recapitulando, o convexo é quando qualquer reta que passa pelo seu interior corta, em seu contorno, corta apenas 2 pontos, tá? Já o não convexo é quando existe uma reta que passa pelo seu interior, cortando o seu contorno em mais de 2 pontos. Então, observe nesses exemplos, né? Que nesse caso, cortou em torno de 4 pontos nessas duas figuras, tá? Em um polígono convexo, podemos destacar seus ângulos externos formados pelo prolongamento de seus lados. Destacamos também suas diagonais, que são os segmentos de reta que ligam 2 vértices não consecutivos deste polígono. Então, observe aqui, né, que se eu prolongar, a gente pode estar destacando ângulos externos de cada um desses polígonos. Polígonos regulares, lembra dessa classificação? É quando
todos os lados e todos os ângulos internos são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Toda vez que isso acontecer, a gente tem os polígonos regulares. Então, existe um triângulo regular, né? Ou triângulo quadrilátero, tendo em vista que a medida dos lados e do ângulo são as mesmas. Temos o quadrilátero ou quadrado, hexágono regular e o eneágono regular, tá? Então, essas atividades introdutórias do capítulo 11 é bem tranquila, equivale à classificação, você dizer se é um polígono ou um polígono, falar com relação à quantidade de lados, dá nome, depois lembrar dos elementos que constituem o polígono com relação a lados, vértices, ângulos internos, tá? Então, bem tranquila essas atividades. Como a gente só tem 2 aulas para terminar o bimestre antes das provas, o formato da aula está tendo que ser assim, tá? Então, vocês façam e depois voltam aqui para fazer a devida conferência. Agora, a gente vai destacar a importância do triângulo. A gente vai aprofundar mais o nosso estudo sobre triângulos e depois outras figuras, outros poliedros, tá? Então, a gente estudou em anos anteriores que triângulos são polígonos formados por 3 lados. Então, aqui está demonstrando algumas construções, tá? O formato triangular é mais usado na arquitetura e na engenharia em razão da rigidez do triângulo, ou seja, por sua característica de não sofrer deformação. Para exemplificar, observe alguns polígonos construídos com palitos de sorvete e taxinhas. Então, aqui, olha, uma demonstração. Já observe um quadrilátero, ou então hexágono, né? Feito da mesma forma, né? Com palitinhos e taxinhas, né? Note que o triângulo é o único que não mudou a sua forma. Já os demais polígonos sofreram deformação, mudando as medidas de seus ângulos internos, tá? Então, por isso que o triângulo é muito utilizado na construção. Assim como falamos sobre os elementos, né, dos polígonos no geral, a gente pode falar dos elementos de um triângulo. Então, um triângulo qualquer A, B e C, olha, lados, 3 lados, né, AB, BC e CD, os vértices, que equivalem aos pontos de encontro, os ângulos internos. E lembra da prolongação da semirreta? Dessa forma, eu posso criar um ângulo externo aqui, né? Olha, por exemplo, o ângulo C e F, por exemplo, não é meia circunferência, então não é o caso, né? Mas já estou me adiantando aqui. Se eu perguntasse qual é o valor da somatória desses ângulos? 180 graus, lembra? Tá? Ó, o conceito de ângulo oposto. O lado AB é oposto ao ângulo C. O lado AB, que é esse aqui, ele está oposto ao ângulo C. Tá? O lado BC é oposto ao ângulo A. Então, o lado BC é oposto ao ângulo A. Tá? E aí, a mesma coisa, o lado AC é oposto ao ângulo B. AC oposto ao B. Aqui está explicando como que a gente pode estar construindo um triângulo. É necessário ter réguas e um compasso. Tá? Então, aqui tem um passo a passo demonstrando como é feito. Não é difícil, bem tranquilinho, uma pena que a gente não está em sala de aula, uma pena que está tão corrido, né? Senão a gente poderia estar treinando, né, a construção de triângulos. Em um triângulo, a medida de lado é sempre menor que a soma das medidas dos 2 outros lados, tá? Então, se atenham a essa questão. Aqui está demonstrando uma construção com outros exemplos, com base nessa explicação. Mas isso é detalhe, não precisa vocês se aterem a isso. Agora, essa classificação com relação à medida de lados, ela é bem recorrente e sempre cai nas provas, né? Ó, o triângulo pode ser classificado em equilátero, isósceles e escaleno, vocês lembram? O equilátero é quando todos os lados têm a mesma medida. Já o isósceles, pelo menos 2 lados têm medidas iguais, né? Então, nesse caso, ó, o E e F é igual, mas D já é menorzinho. E o escaleno é quando todos os lados têm medidas diferentes, tá? E a gente também pode classificar os triângulos com relação à medida dos ângulos internos. Observe essa classificação. Acutângulo, retângulo ou obtusângulo. O acutângulo tem todos os ângulos internos agudos, ou seja, com medidas menores do que 90 graus. O retângulo tem um ângulo interno reto, ou seja, com medida igual a 90 graus, tá?
E o obtusângulo tem um ângulo interno obtuso, ou seja, com medida maior do que 90 graus e menor do que 180, tá? Então, as atividades dessa parte do triângulo também não é difícil, tá? Vocês façam e só depois façam a devida conferência, combinado? Já tá dando 10 minutinhos de aula. E a gente vai tentar treinar isso em sala também, tá? Agora a gente vai falar sobre a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono. Para entender melhor essa questão da soma das medidas dos ângulos internos, veja o que Camila está dizendo. Construí um triângulo qualquer em uma folha de papel e com cores diferentes seus ângulos internos. Em seguida, recortei-os e separei os ângulos. Então, triângulozinho, pintou os ângulos internos e separou. Quando os encaixei um ao lado do outro, os três ângulos formaram um ângulo de 180 graus. Olha que curioso. Então, isso quer dizer que a soma dos ângulos internos sempre é igual a 180 graus, tá? Camila verificou na prática que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer é igual a 180 graus. Então, tá aí o resuminho relacionado a isso. Observe as medidas dos ângulos internos do triângulo ABC. Então, a soma desses três ângulos internos equivale a 180 graus. E se você pegasse o transferidor e fizesse essa devida medição, você ia ver que a soma, de fato, ia dar 180 graus. Bem interessante. Para obter a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono qualquer, podemos decompô-lo em triângulos e multiplicá-los por 180 graus a quantidade de triângulos obtidos. Veja a seguir, por exemplo, como determinar a soma das medidas dos ângulos internos dos polígonos. Então, agora eu não tenho mais um triângulo, eu tenho um pentágono, um hexágono, um heptágono ou até mesmo um octógono. Observe que para eu saber a medida do ângulo interno, eu tenho que ter como base o triângulo, que é o que eu sei. Então, olha, como o pentágono foi decomposto em 3 triângulos, bastava eu fazer 3 vezes 180 graus para saber quanto que vale a soma dos ângulos internos, tá? Portanto, a soma das medidas dos ângulos internos de um pentágono é 540 graus. Hexágono. Quantos triângulos cabem dentro de um hexágono, né? Como vocês podem acompanhar, 4. Então, 4 vezes 180 equivale a 720. Portanto, né, a soma das medidas dos ângulos internos de um hexágono é 720 graus. E aí você ia fazer a mesma análise para um heptágono, para um octágono, ver quantos triângulos caberiam aqui para você determinar quanto que seria a soma das medidas dos ângulos internos, tá? Ó, uma observação. Note que, ao decompormos um polígono em triângulos, cada triângulo deve ser formado por exatos 3 vértices do polígono. Desse modo, não podemos decompor, por exemplo, um pentágono como nas imagens a seguir, tá vendo? Olha, porque eu tenho que ter 3 exatos vértices do polígono e aqui eu teria mais, tá? Atividade sobre isso, por exemplo, calcule o valor de x de cada triângulo. Eu não sei que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus, bastava eu pegar 64 mais 45 mais x e igualar a 180 graus. A gente já fez atividades bem parecidas, com calma, isso nas aulas online, lembra? Então, nós vamos dando sequência e aqui temos novamente mais algumas atividades sobre esse tópico. E agora, área de alguns polígonos. Nesse tópico, veremos como determinar a área de triângulos e quadriláteros. Bem tranquilo, tá? Então, por exemplo, a área de um retângulo, vocês sabem que basta multiplicar comprimento vezes largura, né? Então, a área de um retângulo, basta multiplicarmos seu comprimento pela altura. Não é novidade. Agora, a área de um quadrado, tendo em vista que todos os lados são iguais, né? É bem tranquilo. Então, equivale, né, ao lado elevado ao quadrado, né? Que é a mesma coisa que falar L vezes L. Já a área do paralelogramo, como que funciona? Bem, aí eu já não tenho, né,
como eu posso dizer, né? Comprimento vezes altura ali já prontinho para você fazer os cálculos. Então, considere o paralelogramo de base medindo B e a altura H em uma malha quadriculada. Para determinar sua área, podemos decompor esse paralelogramo em um triângulo retângulo e um trapézio, deslocando o triângulo conforme indicado a seguir e obtemos um retângulo cuja área é igual à do paralelogramo. Então, observe, olha, que dessa forma, aí sim eu formo um retângulo. Ó. Se eu pegar esse triângulo e converter ele para essa extremidade, aí eu formo uma figura plana da qual eu consigo fazer o cálculo do qual eu já estou acostumado, né? Olha outro exemplo, como se calcula a área do triângulo, né? O triângulo, ele tem a base, o B, tá vendo? E a medida da altura H. Determinamos a área desse triângulo por meio da composição de um paralelogramo a partir de um triângulo congruente ao triângulo inicial. Espero que vocês entendam essa parte, tá? Então, note que a base e a altura do paralelogramo têm as mesmas medidas da base e da altura do triângulo, respectivamente. Assim, a área desse triângulo será igual à metade da área do paralelogramo de base B e altura H, tá? Então, você pode tirar como base que você precisa saber fazer o cálculo para um paralelogramo e dividir, tá? Por 2. Então, tá aqui mais algumas atividades sobre esse tópico. E falta 2 tópicos, turma. Vamos lá, não desanimem. Figuras geométricas circulares, tá? Essa é bem fácil. Como a gente está falando aqui de circunferência, tem uma questão importante, tá? Mas vamos primeiro ver o resumo. Chamamos circunferência a linha fechada em um plano na qual todos os pontos estão à mesma distância de determinado ponto fixo, chamado centro, tá? Que fica aqui no meio da circunferência. Chamamos círculo a figura geométrica plana, composta de uma circunferência e de todos os pontos que estão em seu interior, ou seja, sua região interna, tá? Então, aqui temos um exemplo de um círculo. A gente também tem o centro, a área interna e ao redor a circunferência. Olha os elementos que constituem uma circunferência. O centro, conforme a gente acabou de dizer, né, que é um ponto fixo que fica à mesma distância de todos os pontos da circunferência. A gente tem um raio, que é o segmento de reta que liga o centro da circunferência a qualquer um dos seus pontos, tá? Então, o raio, olha, é só, por exemplo, do centro até determinada extremidade. Temos a corda, que é o segmento que liga 2 pontos quaisquer da circunferência, tá? Então, por exemplo, o ponto a corda AC, né? Ela inicia ali de uma extremidade da circunferência indo até o seu oposto, tá? E o diâmetro, qualquer corda da circunferência que passa pelo seu contorno. Nesse caso, indicamos pelo segmento AC, por exemplo, tá? Tem a mesma, como posso dizer, né? Praticamente é o mesmo sentido, tá? Corda e diâmetro. Agora, sim, o número π, que é a parte interessante, olha. No quadro a seguir, são apresentadas divisões de medidas de comprimento da circunferência pela medida do diâmetro de alguns objetos. Então, olha, objetos do nosso dia a dia, prato de cozinha, relógio, CD, mas é claro, né, objetos que são circulares, né? E olha o estudo que foi feito. Foi levantado qual era o comprimento dessa circunferência, o diâmetro da circunferência. Ao fazer uma razão entre esses dois, ou seja, dividir um pelo outro, olha que interessante. Sempre o resultado da divisão chegava no mesmo valor ou próximo a ele, né? 3,14, tá vendo? Então, toda vez que eu faço uma razão, uma divisão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro da circunferência, eu obtenho o valor de π. Então, ó, note que os resultados obtidos são valores bem próximos uns dos outros e isso não é coincidência. Ao realizarmos a divisão do comprimento de uma circunferência pela medida de seu diâmetro, obtemos o número π, cujo valor é aproximadamente 3,14, tá bom? Π é a 16ª letra do alfabeto grego. Vocês vão ouvir falar bastante sobre o π,
no estudo de matemática, tá? Aí aqui tem uma curiosidade sobre o surgimento do número π, bem interessante. As atividades sobre circunferência, bem tranquilas também. E para finalizar, simetria. Simetria, vocês já ouviram falar também, tá? Aqui eu tenho uma imagem mostrando que se eu passar um eixo aqui bem no centro dessa figura, tá vendo que o caranguejo fêmea tem partes simétricas, já o caranguejo macho não? Porque se eu traçar um eixo aqui, você vê que essa pata é maior do que essa, né? Então, se dobrarmos a figura que representa o caranguejo fêmea pela reta, as duas partes se coincidem, né? Dizemos que é uma simetria de reflexão, ou simplesmente que a figura é simétrica. E a reta é o eixo de simetria, tá? Essa reta que a gente passa bem no meio da figura. E aí, ando caranguejo, a gente viu que não acontece isso. Aqui embaixo tem figuras que mostram, né, que determinadas figuras têm mais de um eixo de simetria. Veja alguns exemplos, tá? Olha, aqui também, em alguns casos, a reta pode representar o eixo de simetria entre duas figuras de maneira que uma delas seja a imagem refletida da outra, tá? Nesse caso, se fizermos uma dobra ao longo do eixo, as duas figuras coincidirão, ok? Mas também existe, olha, a simetria de rotação, tá? Então, a simetria de rotação é a transformação na qual uma imagem é obtida ao girar uma figura em torno de um ponto, segundo o ângulo no sentido horário ou anti-horário. Então, aqui foi demonstrado, tá? E a simetria de translação é a transformação na qual uma imagem é obtida deslocando-se uma figura por certa distância segundo uma direção e um sentido, mantendo o seu formato e tamanho, tá? Então, normalmente a gente vai ter uma malha quadriculada e é muito importante vocês lembrarem das coordenadas geográficas para fazer essa simetria de translação, tá? Isso a gente viu, se não me engano, no bimestre passado. Lembra, primeira coordenada sempre equivale ao eixo x no plano cartesiano e a segunda coordenada sempre ao eixo y, tá? Então, aqui está um passo a passo para marcar, né, determinada figura aqui no plano cartesiano, tá? E demonstrou como foi feito. Aí, lembra do eixo das ordenadas e abscissas, que quer dizer o eixo x e y? Então, em um plano cartesiano, dois pontos são simétricos em relação ao eixo das ordenadas, quando tem a mesma ordenada e abscissas opostas, ou seja, pontos de coordenadas contrários, ao eixo das abscissas, quando tem as ordenadas opostas e a mesma abscissa, ou seja, pontos de coordenadas, tá vendo? E a origem, quando tem abscissas opostas, ordenadas opostas, ou seja, pontos de coordenadas, tá? Bom, estamos terminando, turma. Então, aqui tem alguns exemplos com relação a isso, as atividades com relação à simetria, de translação, de rotação e de reflexão, tá? Foi bastante conteúdo, eu sei, mas infelizmente teve que ser assim, tá? Ótimo dia, turma, e se der tempo ainda vamos tentar tirar essas dúvidas.